Olá, boa tarde. Semana começando, segunda-feira, dia 15 de julho de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Muitos assuntos no jornal de hoje. Confira agora os destaques. Cobertura histórica da TV Câmara Campinas no aniversário de 245 anos da cidade. Mais de 12 horas de cobertura dos eventos. Da maratona às 7 horas da manhã, a reunião solene com entrega da medalha Carlos Gomes às 8 horas da noite. No Legislativo, o vereador Carlão do PT faz balanço dos trabalhos do primeiro semestre da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Hoje é o Dia do Homem. O quadro Saúde Agora fala sobre os cuidados com o coração. E no esporte, Guarani perde fora de casa e segue na zona de rebaixamento. Ponte Preta vence mais uma e é a vice-líder da Série B. Ontem foi aniversário da cidade, 245 anos, e a TV Câmara Campinas fez a cobertura. Começamos a trabalhar cedinho, antes das 7 horas da manhã. Acompanhe como foi. A manhã de comemoração do aniversário da cidade começou com a 5ª Maratona Campinas, que teve mais de 3.000 atletas correndo em 5 categorias: 7 quilômetros, 14, 21, 42 e 42 quilômetros revezamento. Logo aos 23 minutos e 12, Antônio Carlos da Cruz de Jesus rompeu a faixa da chegada e foi o vencedor da prova dos 7 quilômetros. Em uma das categorias mais desafiadoras, o maratonista amador Silvano Pinto completou a prova dos 42 quilômetros em 2 horas e 25 minutos. Numa emoção sem igual, o atleta agradeceu de joelhos pela conquista. Porque 42 quilômetros, querendo ou não, a gente sofre os 42 quilômetros, a gente pensa na família, pensa no trabalho, pensa em tudo. Então, quando a gente cruza a linha de chegada, a gente tem que agradecer a Deus no primeiro lugar, tem que agradecer aquelas pessoas que torcem pela gente, que aplaudem a gente, tem que agradecer a torcida pelo caminho, porque eu costumo falar, é uma vitória de um compartilhado por todos. No almoço, muitas opções para quem queria curtir o domingo e experimentar vários pratos diferentes na comemoração do aniversário da cidade. O Chefes Campinas foi até às 5 da tarde com um público de mais de 20.000 pessoas que curtiram também muita música. Um bolo de aniversário para a cidade e para o 2º Belog, o batalhão logístico do Exército em Campinas, que comemorou 63 anos. Muita festa neste 245 anos da cidade. É uma alegria como vereador, representando a Câmara, os companheiros vereadores que estão aqui, Juscelino da Barbarense, Jorge da Farmácia, para comemorar 245 anos em Campinas. A melhor cidade para se viver. Um povo hospitaleiro, amigo, alegre. Eu acho que participar desse momento é uma alegria e uma honra. Tudo que eu tenho na minha vida tem que agradecer a nossa cidade de Campinas. Parabéns, Campinas, e continue sendo essa cidade maravilhosa que é, onde que acolhe todas as pessoas que vêm para cá. Essa cidade que me acolheu há mais de 40 anos, hoje está fazendo parte da Câmara dessa cidade. É um prazer que não tem explicação. Parabéns a Campinas, parabéns ao Belog. E à tarde nós respiramos cultura com o concerto especial da Orquestra Sinfônica Municipal com a participação do músico Zé Cabaleiro. No aniversário de Campinas foi o público que ganhou um presente. Zé Cabaleiro e a Orquestra Sinfônica de Campinas juntos pela primeira vez. A mistura do popular com a música de orquestra lotou a Lagoa do Taquaral e aproximou o público da cultura.
E não é só Campinas que fez aniversário. A Orquestra Sinfônica completou 90 anos. É a mais antiga do país. Música de qualidade. É ou não é um baita presente de aniversário, hein? Aqui no Legislativo, o vereador Carlão do PT conversou com a reportagem do jornal Câmara Notícia e fez uma avaliação dos trabalhos sobre a Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania nos primeiros meses do ano. E também falou sobre a expectativa dos trabalhos para o segundo semestre. O vereador Carlão do PT fez um balanço sobre a Comissão dos Direitos Humanos nos primeiros 6 meses do ano. Nós tivemos um semestre, embora quando a Comissão de Direitos Humanos trabalha muito, é porque o excesso de problemas e descumprimento de legislações, de direitos, aparece muito mais. Mas nós tivemos um semestre com bastante trabalho, importante, com realizações também que trouxeram benefícios já aqui para vários movimentos na cidade. Então, eu acredito que foi um semestre produtivo, né? Eu destacaria ali a criação do Centro de Estudo da Africanos e Afro-Brasileiro, que nós, juntamente com a Unicamp, criamos esse centro. Então, acho que vai ser um espaço onde nós vamos poder desenvolver políticas públicas e recuperar histórias afro-brasileiras e, com isso, contribuir com a educação da população em Campinas em relação ao combate ao racismo, à discriminação religiosa. Então, acho que essa foi uma realização importante da comissão, entre outras iniciativas que nós também pudemos realizar. Ainda de acordo com o parlamentar, a fiscalização nas ruas de Campinas foi intensa. Nós continuamos com essa fiscalização, em função, principalmente, na defesa das pessoas com deficiência visual. Nós temos o centro de Campinas com uma acessibilidade muito deficiente. Mesmo com toda a reforma que foi feita no centro da cidade, os deficientes visuais sofrem muito, porque não conseguem transitar no centro de Campinas. Muitos, inclusive, têm medo de vir até o centro, porque, por exemplo, nós não temos sinalização sonora nas principais avenidas de Campinas. E isso traz uma dificuldade muito grande. Nós estamos cobrando do poder público que faça com que esses mecanismos possam melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, em particular deficiência visual, mas também os cadeirantes sofrem bastante. E nós fizemos essa fiscalização e vamos retomar agora no segundo semestre, porque a prefeitura não cumpriu a parte dela, que foi de reparar os danos que existem nas calçadas de Campinas. O vereador Carlão do PT também falou sobre a expectativa para o segundo semestre. Nós estamos com uma agenda bastante robusta, né? A nossa expectativa é que a gente consiga fazer com que a gente fortalecer o Fórum Municipal de Direitos Humanos aqui na cidade de Campinas e que a gente consiga avançar em outras políticas que Campinas precisa ter. Por exemplo, nós temos uma deficiência muito grande com os imigrantes e refugiados que estão chegando aqui em Campinas, em particular agora, depois dos haitianos, há um número elevado de venezuelanos e que vem sofrendo muito com a falta de uma rede de atendimento que possa contribuir com a permanência dele em Campinas e também com trabalho, com qualidade de vida que traga conforto para essas famílias. Hora da previsão do tempo para esta terça-feira e o dia continua estável, com sol durante todo o dia e sem chuva. À noite, a nebulosidade aumenta porque está chegando outra frente fria. Em relação a hoje, a temperatura sofre uma queda, hein? Mínima de 14 e a máxima não passa dos 20 graus. Rápido intervalo e na volta, o quadro De Olho na Educação faz um roteiro para quem está de férias. Tem reportagem sobre a saúde do homem e os gols da Série B. Derrota do Guarani, mais uma, continua na zona de rebaixamento. E a vitória da Ponte Preta, a vice-líder da Série B. Não saia daí.
Hoje as empresas têm passado por essas mudanças rapidamente. Devido às tendências de inovação, hoje as estruturas organizacionais precisam dessas pessoas que estejam inteiramente ligadas à inovação. Então hoje o jovem ou a pessoa que está disposta a ir para o mercado de trabalho ou até mesmo que ela possa aumentar e desenvolver sua carreira, ela precisa estar antenada a essas tendências de inovação que hoje o mercado exige, né? Por exemplo, algumas competências e habilidades que vão fazer ele principalmente se destacar no mercado, como comunicação, liderança, trabalho em equipe, assim por diante. Essas mudanças vão ajudar com que ela se desenvolva, que ela trabalhe principalmente a parte pessoal e profissional. Então ela vai simplesmente aumentar a sua carreira dentro do que ela quer, né? Dentro da profissão na qual ela escolheu, de acordo com o talento e a competência que ela tem, ela vai se desenvolvendo dentro do mercado. E ela tem que estar literalmente antenada, né? Ela tem que estar realmente voltada a essas tecnologias, a essas informações, para que ela possa se adaptar. Chamamos isso de resiliência, que é a percepção, a oportunidade que a pessoa tem de se adaptar a essas mudanças tão rápidas que estão acontecendo aí, né? Como é que a gente faz para tirar sangue? Se precisa de muito sangue, se é pouco que a gente tira. Se a gente, ao doar sangue, aquele sangue que a gente vai doar, realmente, se ele precisa ser examinado para saber se a gente tem alguma doença. Então, essa é a minha dúvida. Zélia, a gente coleta de 410 a 470 ml de sangue, ou seja, não dá nem meio litro de sangue. No momento da coleta, a gente vai retirar de 3 a 4 tubos de sangue para fazer os exames sorológicos e os imunohematológicos. A gente precisa saber se o doador é O, A, B, positivo ou negativo, e os sorológicos incluem HTLV, HIV, Chagas, sífilis e hepatites B e C, que são doenças transmissíveis pelo sangue. Se os nossos exames detectarem uma positividade para esses exames, para essas doenças, a gente vai descartar a bolsa e vai informar o doador sobre o ocorrido. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Mês de julho é a época que a criançada fica mais em casa por causa das férias escolares. Mas justo agora não dá para ficar parado sem fazer nada. Por isso o quadro De Olho na Educação faz um roteiro bem especial. A repórter Andréia Marques mostra tudo agora. Esta é aquela época do ano que a criançada adora. Dá um tempinho nos estudos e sobra mais tempo para se divertir. Ficar parado em frente da televisão, mexendo no celular ou no computador. Que nada! Hoje o quadro De Olho na Educação vai mostrar que dá para se divertir e muito na biblioteca. É uma viagem pela literatura. Nas estantes está o passaporte para a diversão. Nestas férias, muitas bibliotecas ficam de portas abertas. Dá para se divertir bastante com gibis, livros infantis e de aventura. A Yasmin escolheu o Diário de Aventuras da Ellie. É a história de uma menina, seu diário e as férias em família. Conta um pouquinho para nós, Yasmin. Depois de voltar do lago, a gente foi pro parquinho. Essa parte me assustou. Eles foram brincar de pega-pega. Eu fiquei só anotando no meu diário. Yasmin não dispensa um passeio na biblioteca nem nas férias. Eu acho divertido, porque eu imagino a história, assim, os personagens. Ela já perdeu as contas de quantos livros leu. Só que essa paixão aí começou bem cedinho com a ajuda da mãe. Desde muito cedo. Teve livro de banho, livro de tecido, os livros mais resistentes para a criança não rasgar. E aí foi aumentando e conforme a idade foi evoluindo, né? Ler só faz bem. É muito importante a leitura porque ela desenvolve o mundo interior, a imaginação, a criatividade, o argumento, né? A leitura traz vocabulário, então a pessoa que lê vai falar melhor, vai entender o mundo melhor e vai acabar pensando melhor também.
E se você está de boa nestas férias e quer se divertir, tem como. Em julho, as bibliotecas municipais estão abertas. Tem a Guilherme de Almeida, no distrito de Sousas, a Cora Coralina, na Vila Padre Anchieta e a Monteiro Lobato. Essa, aliás, fica num lugar bem charmoso, dentro do Bosque dos Italianos. Rodeada de muito verde e ar puro, a biblioteca tem um acervo de cerca de 5.000 livros. E até uma brinquedoteca, que serve para brincar, é lógico, mas para aprender também. Lá a criança pode exercitar o lúdico, a criatividade, né? Fazer uso dos brinquedos junto com o adulto, né? A gente é um convite para o pai, a mãe vir brincar junto com a criança aqui também durante as férias e aprender também que tudo que tira põe no lugar, né? Que o jogo tem a sua regra, né? Que tem limite também para brincadeira. Dá para ajudar também. A Yasmin gosta tanto de biblioteca que decidiu doar o que para ela é um verdadeiro tesouro. Ela doou vários livros que ela já sabe de cor e salteado. As outras crianças vão poder ler também e não só eu. Assim dá gosto, né? Aí, no fim das férias, com certeza, você vai ter muita história para contar. Minha aí sobre a troca e sobre os livros que estão na biblioteca. Olha só, o coração pode ser um órgão vital. Precisa de cuidados médicos antes mesmo que as doenças apareçam. Portanto, hoje, 15 de julho, é o Dia do Homem e também dia de deixar o coração bater saudável. Hoje nós vamos falar sobre a saúde do homem. Afinal de contas, as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. E pensando na sua saúde, na saúde do homem, que nós vamos conversar com uma cardiologista. O programa é para você. Desde 2008, a doutora Flávia Motter coordena a enfermaria de cardiologia do Hospital da PUC Campinas. Atua em cardiologia clínica, medicina esportiva, ecocardiografia e ergometria. Por ser o coração sua especialidade, começamos perguntando sobre os principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. No mundo inteiro, a doença coronariana, ou seja, aquela que leva a infarto, é o principal problema de saúde, né? Junto com ela, nós temos os fatores de risco que levam a essa doença e que são muito prevalentes na população, tanto masculina quanto feminina, que são hipertensão arterial, o tabagismo, o diabetes, presença de colesterol alterado, estresse e vida sedentária. Dos atendimentos que são agendados para homens, a grande maioria são feitas por mulheres. A partir de mais ou menos 30 anos, algumas doenças começam a ser mais prevalentes, como por exemplo hipertensão arterial. Então, nessa faixa etária, eu acho que as visitas ao cardiologista devem ser mais frequentes. Então, cardiologia é individualização. E individualização significa olhar para o passado desse paciente. Como é a família, qual é a história dele, como ele tem se comportado, ele faz atividade física, ele não faz, como que é o estilo de sono dele, como que é a alimentação. Para prevenir a doença cardíaca, a gente tem que se cuidar, se amar. Não tem uma receita, tem todo um conjunto de receitas, de atitudes corretas que vão te levar para uma velhice ou para um envelhecimento mais saudável. O infarto está entre as principais causas de morte no Brasil e no mundo. Por ano, mais de 100 mil brasileiros morrem em decorrência dele. A gente fala muito dessa doença, realmente ela é a mais importante, a que mais mata. Mas nós temos muitas outras doenças que a população desconhece e que também afetam o coração. Então, são as doenças dos vasos,
do próprio coração, que é a doença coronariana, que leva ao infarto. Mas nós temos as doenças do músculo e uma grande preocupação, por exemplo, hoje é que o diabetes, além de trazer a doença das artérias, traz a doença do músculo, levando à falência cardíaca. A hipertensão arterial, ela contribui para a obstrução coronariana, mas não é o principal fator, mas ela é uma das causas de enfraquecimento do músculo cardíaco, levando a insuficiência cardíaca, insuficiência renal e derrame. Então, para cada faixa etária, nós temos um tipo de doença cardíaca e por isso o check-up ou a avaliação cardiológica tem que começar desde muito cedo. Apesar de recém-saído de uma internação com problemas cardiológicos, do sobrepeso e da dificuldade em parar de fumar, Fernando Vertu dá uma dica para os homens. Qual o conselho que você dá para os homens que estão nos assistindo hoje? Procurar o médico regularmente e não deixar de ir ao médico, né? Só isso? Isso. Tá aí, homens. Então, recado dado. Cuidem da saúde de vocês, porque a gente quer, com certeza, que vocês vivam muito com qualidade de vida e bem saudável. Na nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani foi até Maceió e perdeu para o CRB. Já a Ponte Preta parece que nem houve a parada para a Copa América e venceu mais uma. Jogando fora de casa, o Guarani não foi páreo ao CRB. Logo aos 7 minutos, Alisson Farias invadiu a área e bateu firme. O goleiro Jefferson chegou a encostar na bola, mas ela entrou. 1-0. O Bugre respondeu ainda na primeira etapa. Diego Cardoso cruzou e Michel Douglas, o estreante, antecipou ao zagueiro e cabeceou para o fundo das redes, 1-1. Só que 1 minuto depois, em cruzamento da direita, o pequenino Willy subiu mais que todo mundo e deu números finais. CRB 2, Guarani 1. No Moisés Lucarelli, 5 gols. A Macaca, logo aos 3 minutos, abriu a contagem com Camilo. Mão mole do goleirão Glauco. A Macaquina estava demais e aos 5 minutos ampliou com o Matheus Vargas após cruzamento rasteiro de Arnaldo. Aos 26, um golaço de falta. Elvis acertou o ângulo do goleirão Ivan, 2-1. Só que no final do primeiro tempo, Camilo chutou. O goleiro deu rebote e Roger, na pequena área, não perdoou. 3-1 Macaca. Na etapa final, aos 15 minutos, após cobrança de falta, o zagueiro Kleber ganhou a frente do goleiro Ivan e cabeceou para o fundo das redes. Final, Ponte Preta 3, Oeste 2. E a rodada ajudou muito a Ponte, que terminou na vice-liderança. Só que a Macaca não tem tempo para comemorar. Amanhã, já na terça-feira, 9h30 da noite, tem duelo diante do Atlético Goianiense, terceiro colocado, e acontece novamente no estádio Moisés Lucarelli. Já o Bugre segue na zona de rebaixamento e volta a campo no sábado, diante do Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa. Mais uma pedreira para o Bugre. Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Eu volto amanhã ao 12:30, ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau.